O apóstolo Paulo disse que a graça nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. Ou seja, antes de haver esse tempo que nós conhecemos, antes de haver a criação, o Senhor já havia pré-ordenado a graça. Por que o Senhor Deus fez isso? Porque o Senhor Deus é onisciente. Então ele sempre soube de todas as coisas. E claro, sempre soube que o homem se manifestaria, que haveria o pecado. Amado, Deus sempre soube disso, tá? O Deus não foi pego de surpresa. Alguns acho que pensam assim, né? Mas o Senhor Deus não foi pego de surpresa em momento algum. Ele sempre soube de tudo isso. E claro, ele sempre soube da incapacidade do homem e da incapacidade da própria lei, né? Dada, no caso, a lei ela foi dada e ela cobriu toda a humanidade. Ou seja, a lei trouxe o pecado, né? A palavra diz que a lei foi a força do pecado. Então ela trouxe a condenação para todos os homens. Só que ela foi dada especificamente para os judeus cuidarem dela. Mas o resultado da lei veio para toda a humanidade. E a lei ela foi incapaz de salvar. Ela foi incapaz, né, de tornar o homem justificado, abençoado. Foi incapaz. Mas ela foi incapaz por causa da própria natureza humana. Então, nem mesmo os judeus que receberam a lei, né, para cuidar dela, para cuidar do seu cumprimento, para exercer ali o culto, né, antes da cruz, aquele tipo de culto, né, do sistema judaico e tudo mais, eles receberam todo aquele privilégio. A aliança foi dada a eles, né, a primeira. Então, a relação com Deus, ainda que, né, era uma relação que tinha intermediários, vamos dizer assim, né? Havia necessidade de um templo, de sacerdotes, de um sumo sacerdote, né, do cumprimento da lei e tudo mais. Hoje a relação com Deus ela é direta, porque Deus habita em nós, né? A graça é isso, é algo maravilhoso, né? Mas naquela época havia todo esse distanciamento. Mas apesar disso, eles tiveram todo esse privilégio de Deus. Mas nem mesmo eles conseguiram se justificar por meio da lei. A lei, a palavra diz que a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. E a palavra diz também, na carta aos Hebreus, que a segunda aliança, a nova aliança, veio pela incapacidade da primeira. A palavra diz que nunca, se a primeira aliança, né, o apóstolo Paulo diz assim, se a primeira aliança tivesse sido sem defeito, olha só, nunca se teria buscado lugar para uma segunda. Tremendo isso, né? Então, só se buscou lugar para uma nova aliança porque a primeira não foi capaz, ela foi imperfeita. Gente, note bem, não sou eu que estou falando isso não. Está escrito, vocês sabem que está escrito. Então, não estou aqui inventando doutrina, estou criando aqui algo da minha cabeça. Não, eu estou falando o que está escrito. Então, se buscou uma nova aliança pela incapacidade da primeira. Só que isso também não foi um improviso, eu quero que você entenda isso. O advento da graça veio pela incapacidade da lei? Sim, mas isso estava pré-ordenado por Deus. Não houve improviso. Puxa, a lei não deu certo, deixa eu improvisar. O que eu vou fazer? Vou trazer a graça então. Não foi isso aí. Tá? Mas por que houve então essa sequência, Cristiano França? Só Deus sabe, amado. Os planos de Deus são perfeitos. Então, se as coisas aconteceram como aconteceram, é porque tinha que ser assim. Eu não vou questionar Deus. E te aconselho também a não ficar questionando Deus. Mas então, porque... Amado, esquece isso. Confie em Deus. A minha palavra para você é essa. Confie em Deus. Se Ele fez nesta sequência, é porque tinha que ser assim. Tá? Então, você vê que Deus no início deu ao homem a sentença. Olha, se pecar, certamente morrerá. O homem pecou porque Deus sempre soube que isso aconteceria. Então Deus mandou a lei trouxe a força do pecado e trouxe a morte, né? Principalmente do ponto de vista espiritual, porque antes da lei a morte física já estava no mundo. Então a lei veio para reforçar essa sentença de Deus. Então você vê que tudo é uma sequência. O que Deus fala não pode voltar vazio. Então até a lei teve essa importância, né, de colocar em prática aquilo que Deus havia dito. Por isso que Paulo diz, inclusive, que a lei foi um ministério de morte e de condenação. Também não estou inventando isso, foi o apóstolo Paulo que falou. Eu falo essas coisas, amados, porque as pessoas às vezes entram em contato comigo,
ou mandam e-mail, ou fazem comentários no YouTube, tipo, me acusando de falar as coisas que, na verdade, não sou eu que falo. Eu estou falando do que está escrito. Ah, você diz isso e aquilo. Eu falei, irmão, eu não digo nada. Quem disse foi Paulo. Entende? Você não está levando em conta isso. Você está achando que eu, Cristiano França, que estou inventando doutrina. Eu estou tirando da Bíblia. Entende? Então, veja, o Senhor fez essa sequência, né, até que a graça se manifestou por meio de Jesus Cristo. Glória a Deus por isso. Hoje vivemos plenamente a nova aliança para a honra e glória do Senhor. Tá? E a graça maravilhosa, o novo pacto, o que nós chamamos de o sétimo dia eterno, o qual nós já vivemos, ele veio justamente pela incapacidade da lei, mas não foi um improviso. Deus sempre soube que seria assim.